Brincadeiras. Ore por mim, por favor. Preciso dar muitas aulas essa semana e preciso estar com um grupo falando de muitos assuntos e preciso das orações dos irmãos. Por favor, ore por mim. Preciso da sua oração, meu irmão. Vamos cantar o hino 175 e depois, nessa noite, eu quero lhes falar sobre uma igreja saudável. Nós precisamos desejar ser uma igreja saudável. 175. Seja o teu desejo nessa noite. Querido, abra sua Bíblia, por favor. O livro de Coríntios. Para nós pensarmos e precisamos desejar ser uma igreja saudável, eu quero que você pense no presidente da Venezuela, o Chávez. Não aquele Chávez lá, Chávez da Venezuela. Hugo Chávez. Hugo Chávez está com câncer. O câncer dele já foi detectado e apesar de todo o tratamento dele, ele tem metástase nos ossos. Ele tem ido para Cuba constantemente e um dos medicamentos que ele toma para suportar a dor é pelo menos 10 vezes mais forte do que morfina. Ele toma várias doses desse medicamento. No entanto, todas as vezes que Hugo Chávez vai e volta, ele desce do avião e tem um grupo de pessoas, assessores, é claro, dele, todos dependurados no governo dele, vestidos de vermelho, e ele nunca usa outra coisa a não ser aquele moletom, aquele conjunto esportivo, e ele sempre discursa dizendo que ele não tem nada, ele é um homem completamente saudável, passa por quimioterapia, toma medicamentos para tirar a dor, porque não suporta a dor, mas sempre na propaganda dele é o homem tão forte, tão saudável, que o câncer não o abateu, pelo contrário, tornou ele mais forte. Na verdade, Hugo Chávez é um homem doente, lutando para parecer saudável.
E o que é que isso tem a ver com igrejas saudáveis, irmãos? É porque, diante da insistência de muitos em afirmar que estão gozando de boa saúde espiritual, nessa noite nós recorreremos à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem no Novo Testamento um diagnóstico fiel da situação da igreja. E esse diagnóstico é demonstrado através das cartas escritas para determinadas comunidades. Em duas cartas, que nós veremos hoje e no próximo domingo. Em duas dessas cartas nós temos a descrição de uma forma crua de uma igreja em especial. A igreja que estava em Corinto. Normalmente nós escrevemos a igreja de Corinto. Mas leiam comigo o capítulo 1 e vamos descobrir porque a igreja estava em Corinto. Não era a igreja de Corinto. Olha o que diz capítulo 1, verso 2 da primeira carta. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Diz lá, Paulo escrevendo, ele escreveu, a igreja de Deus que... Então ele chama aqueles irmãos de aos santificados em Cristo Jesus. Chamados para quê? Então agora eles tinham um chamado local. Qual era o chamado local que aquela igreja, aqueles irmãos estavam recebendo? Ser santo. E agora nós vamos ver o chamado universal. Vamos continuar a leitura. Chamados para ser santos com quem? Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor. Senhor de quem? Deles e nosso. A igreja tinha um chamado local, seja santa. Mas tinha também um chamado universal. Seja santa com todos os santos em todos os lugares. Vamos orar. Pai, temos a tua palavra aberta e lida diante de nós. Como o Senhor chamou as pessoas que moravam na cidade de Corinto para fazer parte da tua igreja e os santificou em Cristo Jesus. Te louvamos nessa noite porque o Senhor também na cidade de Feira de Santana tem chamado muitas vidas para fazerem parte da tua igreja. E o Senhor os tem santificado pelo Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nós te pedimos nessa noite, como o Senhor chamou o povo de Corinto para ser santo, nós te pedimos também nessa noite, nos faz lembrar e relembrar que o Senhor também tem esse chamado para as nossas vidas, Senhor Deus. Que sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, que possamos ser transformados à imagem dele a cada dia. E que o Senhor nos dê a graça de sermos santos, não sozinhos, mas sermos santos com os demais santos em todos os lugares. Pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Interessante que quando a gente fala em Corinto, nós sempre torcemos o nariz. Por quê? A gente sempre pensa em Corinto como uma igreja... Vamos lá. Bagunçada. Tudo que pode parecer de ruim está em Corinto. Exatamente. Essa igreja tem servido ao longo dos séculos, irmãos, de exemplo negativo para os demais cristãos. Mas eu quero fazer uma perguntinha simples e básica para você nessa noite. De quem fala esse texto? De quem fala esse texto? De quem esse texto está falando? A resposta natural seria dos coríntios, ora. Por quê? Porque é carta aos coríntios e tudo que está escrito aqui é para os coríntios. Portanto, se nessa noite nós tomássemos o tempo para falarmos dos coríntios, e quando a gente fala dos coríntios, nós temos que falar mal, diga-se de passagem, não é verdade?
nós falaríamos mal deles nessa noite aqui e passaríamos o tempo todo dizendo como essas pessoas eram crentes muito, muito ruins, infiéis. Mas eu caí na realidade que falar deles é fácil. Por que é fácil? Dói em você falar dos coríntios? Dói alguma coisa no seu coração? Dizer esse povo é isso, esse povo é aquilo, dói em você? Sinceramente, dói? Não. Porque nós estamos distanciados deles por mais de 2000 anos. Eu vou perguntar então de novo, de quem fala esse texto? De quem esse texto está falando? De quais pessoas o texto está falando? Porque eu fiquei imaginando, irmãos, se fosse somente para os coríntios esse texto, por que Deus deixaria estas cartas estarem em nossas mãos nessa noite aqui em Feira de Santana? Por que Deus permitiu que você estivesse segurando a mesmíssima carta que esta igreja segurou e esteve nas suas mãos há 2000 anos atrás? Por quê? De quem fala esse texto? Esse texto fala de quem? Já se descobriu? Venha para a segunda carta, que alguns dizem que era a quarta, mas vamos na segunda. 2 Coríntios 3:18. Nós temos um direcionamento aqui claro. Nós já lemos isso numa outra mensagem, seguindo os passos de Jesus, mas eu quero que você preste atenção. De quem fala esse texto? 2 Coríntios 3:18. Duas palavras iniciais desse texto, do verso 18, que diz lá. Então esse texto está falando para quem? Todos nós. Esse texto fala de mim e de você. Esse texto está falando de nós. Logo, ele é para nós aqui hoje. E por que o Senhor nos dá esse texto, irmãos? Por que o Senhor nos dá essa carta? É para nossa saúde espiritual, porque nós estamos desejando uma igreja saudável. Mas você sabe que para ter saúde, o que é preciso fazer? Receitas de saúde, vamos lá. Para ter saúde, o que é preciso fazer? Boa alimentação? Boa alimentação. Atividade física. A irmã está querendo me dizer alguma coisa? Não. Brincadeira. Eu pratico, viu? Atividade física. Mas o que? Alimentação, atividade física? Hã? Alguém diz que baleia nada o dia todo, só come algas, mesmo assim. Bom, continuemos. Alimentação, atividade física. O que é preciso para ter uma vida saudável? Hã? Bons hábitos de higiene. Mas o quê? Hã? Sono. Então, algumas irmãs, principalmente encostadas na coluna lá, e essas vão viver até 150 anos, né? Não é não? Principalmente uma do cabelo meio da cor da igreja, mas deixa pra lá. Não que ela durma, ela está em constante oração. E se escutar um barulho, não é ronco, é mistério, irmão. Está falando em mistério na igreja. Vamos lá. Mas faltou o básico. Tudo isso é positivo e é bom. Mas para ter uma boa saúde, o que a gente precisa fazer também? A gente precisa combater
determinadas coisas que podem vir e nos trazer doenças. Claro, está incluído os bons hábitos de higiene, mas nós precisamos mudar algumas atitudes. Esse texto vai nos dizer isso e vai nos desafiar nisso nessa noite. Então nós já descobrimos, esse texto fala de quem, irmãos? De nós. Aí você diz, mas o correto não é dizer, fala para nós, não. Porque ele pode falar comigo e eu simplesmente decido não ouvir. Mas esse texto está falando de mim, de você, de nós. É nós que estamos aqui, meu irmão. Nós que estamos sendo diagnosticados pelo Senhor da igreja. Diz mais, o que diz lá? Todos nós, com o que, irmãos? Rosto descoberto, refletimos como um espelho. Nós vamos refletir como um espelho. O quê? A glória do Senhor. Agora pense comigo como igreja, meus queridos. Nós, você, eu, nós somos espelho. É só você pensar no espelho que você tem em casa. Pense que agora nós somos o espelho que está refletindo a glória de Deus. Agora, espelho reflete quem, irmãos? Quando você vai na frente do espelho, é para olhar para quem? Para outra pessoa? Você vai para frente do espelho para olhar para quem? Para você mesmo. Está refletindo quem ali? Quem está diante do espelho. Mas se você quer ter noção de como você está, você precisa se colocar diante do espelho. Porque só assim, ó, que diz o texto, quando nós nos colocamos com o rosto descoberto e refletimos como espelho a glória do Senhor, o que nós somos, irmãos? Transformados. Mas para tanto eu vou precisar descobrir o rosto. Por que descobrir o rosto? Nós não andamos com o rosto coberto. Lá no Oriente as mulheres usam o véu. Mas aqui ninguém usa, a não ser determinada movimento religioso que se considera cristão, que as mulheres colocam o véu sobre a cabeça durante o culto. Mas é só durante o culto, viu? Porque saiu dali, misericórdia. Tira o véu e também aí me segura Jesus. Eu estou dizendo é sério, porque é assim mesmo. O véu serve para o culto. Depois do culto, não é? Se arranca além do véu. Muito além. Mas o que é que está falando para descobrir? O que é que você e eu precisamos descobrir? O que é que a gente vai ter que tirar da frente do nosso rosto? Diga lá. Esse texto está falando conosco. O que é que nós vamos ter que tirar, irmãos? O que é preciso para descobrir o rosto? Olha 1 Coríntios, a primeira carta, capítulo 3, versículo 3. Lembra? É um diagnóstico. E quando você vai no médico, ele começa a fazer perguntas. E depois ele te dá um diagnóstico. Ele diz exatamente qual é a linha, a direção que ele acha que você tem. Olha o que diz 1 Coríntios 3, 3. Paulo já foi muito claro dizendo o que para eles? Porquanto ainda sois o quê? Pois havendo entre vós, qual era a prova da carnalidade da igreja? Havendo entre vós inveja e não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens. Era preciso descobrir o rosto. Para descobrir o rosto, irmãos, é preciso tirar as máscaras. É como o do Hugo Chávez. Ele usa uma máscara. Porque ele não pode e nem quer admitir fraqueza. E os crentes hoje, parece que eles estão sendo ensinados, principalmente por esses pastores de televisão, a não admitirem fraqueza. Porque fraqueza é derrota. E você não é crente derrotado, aleluia, a vitória é sua. Irmãos, a vitória é nossa, mas nós somos fracos sim, nós adoecemos, nós temos problemas, a nossa fé muitas vezes balança para lá e para cá, e se não é a misericórdia de Deus nos sustentar,
muitos de nós já teríamos ido há muito e muito tempo. Olha o que diz capítulo 3, versículo 2 de 1 Coríntios. Por que que Paulo estava dizendo que essa igreja não era saudável? Quando você está doente, qual é a primeira coisa que modificam? O que é modificado? A primeira coisa que é modificado quando você está doente? Alimentação. E que tipo de alimentação? Se você está acostumado a comer naquela linha mocofato, dobradinha, feijoada, tiram e dão somente o que para você? Sopa. Mas não é sopa. É tão fraca que não dá nem para falar o pá, só fica né? É aquela sopa rala que não tem força nem para sair do prato, não é? Tão rala que é. Não é verdade? E biscoito, creme cracker. Ei. Não é? E tome biscoito creme cracker. Está doente, biscoitinho nele. Quando uma pessoa está se recuperando, o que é a primeira coisa que ela pensa em fazer? Quando eu ficar bom, eu vou fazer o quê? Eu vou comer, mas vou comer aquele mocofato de joelho, não é assim? É, não é, irmão? Olha o que Paulo prescreveu. Qual era a alimentação daquele povo? Capítulo 3, versículo 2. Leite vos dei e não comida. Por quê? Não a podiam suportar. Nem ainda agora vocês podem. Vocês ainda estão fracos. Se você quer ser transformado, você precisa descobrir o rosto, tirar as máscaras, admitir as suas fraquezas. Capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas, hein? Não bastava parecer saudável. Para que você entenda o que eu estou dizendo nós estamos aqui, somos a igreja do Senhor. Às vezes nós dizemos assim, tudo vai bem comigo, amém, aleluia, amém. Eu estou bem, né? Eu estou forte no Senhor, firme e forte no Senhor, firme nas promessas, aleluia. Eu vou pisar no diabo e ninguém vai me segurar. Eu vou marchar, eu vou andar sobre as águas. E se Deus não abrir o mar, eu ando sobre as águas. Se não, Ele abre o mar e eu atravesso em pé seco. Aleluia, a coisa está fervendo, eu estou no fogo. Parece saudável. Mas não basta parecer saudável. Não quando nós temos que tomar doses maciças de analgésico espiritual para tirar a dor que está nos consumindo. Porque quando eu chego em casa e fecho a porta, é lá que está a minha realidade. É lá que eu sou quem eu sou. Porque quando o Hugo Chávez chega em casa, eu duvido que ele fique sorrindo, né? Abanando o braço. Abanando a mão para todo mundo. Quando ele chega em casa, aí a fantasia é retirada e ele tem que conviver com a dor. Meus queridos, onde estavam as pessoas do texto? Onde essas pessoas estavam? Eu citei o IBGE nessa noite porque olha que coisa interessante. Eles estavam na cidade de Corinto. Uma cidade com aproximadamente 700 mil habitantes. Então, Corinto tinha praticamente a população de Feira de Santana. Eles estavam lá. E Corinto, irmãos, era uma cidade que a grande força da cidade era o comércio. Assim como Feira de Santana. Mas o que diferenciava talvez Corinto em partes, é que Corinto proporcionava tudo o que o mundo poderia oferecer. Tudo que naquela época alguém buscava em termos de mundanismo, tinha em Corinto. Se não tinha em outros lugares, encontraria em Corinto. Tanto que tinha coisa que só existia em Corinto, assim como tem coisa que só existe em Feira de Santana. Só que Corinto tinha um tempero especial. Corinto tinha a
espiritualização. Vou explicar. Eles não eram espirituais, não. Não. Não confunda espiritualização com espirituais. Eles não eram espirituais porque nós acabamos de ler na palavra de Deus e Paulo dizendo, eu não posso chamá-los de pessoas espirituais. Ora, eles eram o que então? O que muita gente gosta de dizer hoje. Pergunte para alguém que se considera sábio, ele vai dizer, não, eu não sou crente, eu sou espiritualizado. Eu não tenho religião, eu sou espiritualizado. Eu gosto um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, frequento ali, bato um negocinho aqui de sexta-feira, jogo uma aqui na esquina. Eu sou uma pessoa espiritualizada. Irmãos, por isso, até a prostituição na cidade era espiritualizada. Tinha um templo lá em que as sacerdotisas eram todas prostitutas. Então até a prostituição era espiritualizada. A pessoa ia lá, se prostituía e achava que estava ainda fazendo uma coisa santa. É a tentativa de tornar o que é sacro, em tornar sacro aquilo que era, na verdade, profano. Esse era o pano de fundo daquelas pessoas. E elas estavam juntas como comunidade. E ali, irmãos, no meio de toda essa confusão, Deus planejou e implantou a sua igreja. A pergunta é, como nós encontraremos a igreja de Deus naquela cidade? Mas nessa noite nós não estamos falando só dos coríntios, estamos? Nós estamos falando de quem mesmo? De quem fala o texto? Então a pergunta é, como Deus vai encontrar a igreja dele em Feira de Santana? Independente de placa. Aqueles que são crentes aqui são crentes. Pronto. Não é a placa que diz quem é crente. É o coração transformado. Como é que Deus vai encontrar a igreja dele aqui nessa cidade? Eu vou lhes mostrar como estavam as pessoas desse texto. Elas estavam divididas. Divididas. E sabe o que é interessante? Elas estavam divididas em famílias. Sabe como é que eles se tratavam na igreja? Vamos ler 1 Coríntios 1,16. Aí eu vou contar uma experiência. E só essa semana que caiu minha ficha. Só essa semana, depois de quase 20 anos, só essa semana que a minha ficha caiu. Agora não é nem mais ficha, né, meu irmão? Desculpe aí. Como Maria Alva disse de coisas do passado que não são mais, mas, né? O meu download foi lento, não é? Eu só fiz a upgrade essa semana, viu? A atualização do meu antivírus. 1,16 diz... Espera aí. Desculpe. 1,11. Desculpe, meu irmão. Olha. Falo. Ainda está atualizando, é por isso. 1,11. Sabe o que diz lá? Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé, que há contendas entre... Depois ele fala, eu batizei os da família de Estéfanas. Você percebeu aqui que é por nome de família? E aí caiu então lá a minha mente, que eu lembrei que eu pastoreei Corinto e não sabia. Eu fui pastor de Corinto 10 anos. 10 anos. Deixa eu explicar. Talvez alguém esteja até acompanhando. É assim. A igreja que eu pastoreei, ela se tratava por famílias, igualzinho Corinto. Era assim, a família Pereira
vai fazer isso. E convida a família Silva para participar. Olha, a família Queiroz não gostou daquilo. E vinha tudo em bloco. Aí eu pensei, gente, será que eu dirigi a máfia e não sabia? Porque era só famílias. Família, família, família. Aí eu percebi que a igreja que eu pastorei 10 anos, lá em São Paulo, era Corinto. E só essa semana é que eu me dei conta disso. Exatamente por essa questão, a igreja estava dividida em famílias. E as famílias apoiavam em família ou não. Mas tinha outras 4 partes. Descubram comigo, agora sim. Versículo 12, 1:12. A igreja estava dividida em 4 partes. Acredite, vamos descobrir as 4 partes que existiam dentro da igreja. Vamos lá, 1:12. Tinha 4 representações. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, 1. Eu sou de 2. Ou eu sou de, conhecido também como Pedro, 3. Ou eu sou de... Você entendeu? Um era de Paulo, um era de Pedro, outro grupo era de Apolo e outro grupo era de Cristo. Funcionava assim. Lembra que está falando de quem essa noite? Esse texto está falando de nós. Será que você se encontraria aqui, meu irmão? Os de Pedro. Os de Pedro, porque Pedro era judeu e era muito agarrado ao judaísmo, eles eram mais legalistas na igreja. Os de Pedro eram mais rígidos. Eram aqueles intolerantes. Não aceito isso. Não, não. Porque eles olhavam para o judaísmo. Lembra do Pedro? Deus dá visão para ele e diz: Pedro, mata e come. Diz: de jeito nenhum, Senhor. Aí vem a visão do céu, a voz de Deus diz: Pedro, faça. Ele diz: não faço. Porque o judaísmo ensinou a não fazer. Mesmo quando Deus fala e nós estamos presos a legalismos, nós não faremos. Aí vem os de Paulo. Quem eram os de Paulo? É aqueles sujeitos mais abertos e voltados para a salvação, mas não era por obras, é pela graça. Só que na hora de interpretar a palavra, eles eram literais. Está escrito assim, é assim. Aí tem os de Apolo. Os de Apolo, eles eram mais alegóricos. O que é isso, irmãos? Eles criam que a Bíblia falava mais do que estava escrito. E hoje não é assim? Tem gente que acha que a Bíblia está falando mais do que está escrito. Tem gente que diz que a Bíblia diz mais do que está escrito. E tem gente que fala além do que está escrito. Sabe qual era a disputa? Capítulo 3, verso 21. Qual era a disputa? Se esta igreja tivesse dividida, por que as pessoas estariam divididas? Qual seria a disputa? Qual seria a disputa? É fácil, quer ver? A gente resolve isso agora. Qual é o melhor time da Bahia? Qual é o melhor time da Bahia? Ainda não consegui compreender. Qual é o melhor time da Bahia? Correto seria dizer Flamengo. Porque tem mais flamenguista na Bahia do que qualquer outro lugar, acho que mais do que no Rio de Janeiro. Você compreendeu? Era igualzinho dentro da igreja, só que lá eles não gritavam Vitória e Bahia. Bahia. Eles gritavam Pedro, Paulo, Cristo, Apolo. Cada um queria dizer o que, meu irmão? Que o outro era, que o seu grupo era melhor. Nós somos os melhores dentro da igreja. Essa igreja só continua de pé porque nós estamos aqui. Se nós sairmos daqui, a igreja fecha. 3:21. 1 Coríntios. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vós. 4:6.
Ora, irmãos, essas coisas eu as apliquei figuradamente a mim, Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do quê? De modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Você diria que qual dos quatro era melhor? Os de Paulo, os de Pedro, os de Apolo ou os de Cristo? Dizendo, eu sou de Paulo. Eu sou de Pedro. Você, meu irmão, sou de Apolo. E você, eu sou de Cristo. Qual dos quatro te parece melhor? Qual? Eu sei que você está coçando a língua para dizer, pode dizer. Os de Cristo, por quê? Porque Cristo é Cristo. É maior do que Paulo, maior do que Pedro, maior do que Apolo. Não é vero? Os de Cristo dentro da igreja, eles se consideravam os mais espirituais de todos. Eles achavam que eles eram mesmo os melhores. Capítulo 12, verso 1. Aí Paulo precisou falar com eles. Já tinha falado no capítulo 3, versículo 1, diz, vocês são carnais. No 12, 1, ele diz o quê? Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Capítulo 14, verso 37. Diz lá, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do... Muito bem. Só que espiritual para eles não é aquilo que nós entendemos como espiritual, não. Espiritual para eles era usar os dons espirituais. Isso era ser espiritual. Em especial, 2 dons, que eram os preferidos de Corinto. Você sabe quais são. De línguas e profecia. E eles achavam, nós falamos em línguas, nós profetizamos, nós somos mais espirituais que o restante do corpo de Cristo. Outra coisa, se nós somos de Cristo, o que é que nós temos? Acesso direto a Deus. Através de Cristo, não, através dos dons. Porque a gente fala em línguas e profetiza, o nosso acesso é assim com Deus. Por isso, eles não queriam depender de nenhum homem e não aceitavam a mensagem de quem quer que fosse, nem mesmo Paulo, que era o pai espiritual daquela igreja. Capítulo 4, abra lá. Só para você perceber o tamanho da situação para onde foi. 4, a partir do verso 18. Quatro, 18. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Em breve, porém, irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Paulo está dizendo, olha, vocês estão inchados à distância, mas eu vou aí. E quando eu chegar aí eu quero ver qual é o poder que vocês têm de fato. Porque eles só andavam dizendo que tinha poder no quê? Nas palavras. Está te parecendo alguma coisa parecida, semelhante a alguma coisa, irmãos? Capítulo 8, verso 1 e 2. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, o conhecimento incha, mas o amor, se alguém cuida saber alguma coisa, acha que sabe, ainda não sabe como convém saber. 9:3. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. E para terminar, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Terminar essa parte, viu, meu irmão? Não se alegra ainda não. Tem uns que disseram, ufa, até que enfim, aleluia. Não terminei não. 10:7.
olhai para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Paulo está dizendo, se vocês acham que só vocês são de Cristo, nós também somos. Eu também sou de Cristo. O que eles conseguiram de verdade, irmãos? A pergunta é, como é que essas pessoas estavam? Como é que você está? Porque quando você anda dividido entre o povo de Deus, não importa a denominação que você está, mas quando você é povo de Deus verdadeiro, mas anda dividido no povo de Deus, sabe o que está acontecendo? O que estava acontecendo em Corinto. O que eles conseguiram, na verdade, foi se afastar de Cristo. Mas sabe o que é mais triste? Capítulo 2, verso 3. Eles pensavam que estavam sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Tem gente que acha que o Espírito Santo está falando nele, por ele, através dele. Mas na verdade ele está se afastando de Cristo. Olha que esse povo chegou a pensar. Esses que se diziam de Cristo. Olha o que eles disseram. Capítulo 12, verso 3. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. Esses espirituais no meio da igreja disseram que tinham recebido uma revelação, falando pelo Espírito disseram que Jesus era maldito. E Paulo disse, como que o Espírito Santo, que serve para glorificar Jesus e usa a igreja e conduz a igreja a dar glórias a Jesus, pode colocar na boca de crentes da igreja que Jesus é maldito? Esse afastamento que às vezes a gente não percebe, meus queridos, mas que acontece nas nossas vidas. Nós vamos nos afastando de Cristo. E sabe qual é o resultado? Eu vou mostrar para vocês. O que eles precisavam era ser conduzidos diante da presença de Deus. Deus deu a palavra para esta igreja. Sabe? E onde nós entramos? Por que você diz, eu nunca disse que Jesus era maldito, eu não estou nisso? Em toda essa mensagem, irmãos, nós entramos. Olha como é que a Bíblia nos inclui. 1 Coríntios 14, 33. Por favor, abra lá. O ensino que nós vamos receber é bem claro e nos inclui. Inclui você, inclui a mim. Ninguém está fora, não. Olha o que diz 14, 33. Diz aí, 14:33, o quê? Porque Deus não é, mas sim, como em todas as igrejas dos santos. Nos inclui ou não aqui nessa noite? Deus é Deus de paz, era lá e tem que ser aqui. Deus não é Deus de confusão. Nessa noite você e eu temos que pensar, que Deus é o meu Deus, afinal. Que Deus eu sirvo estando junto com os meus irmãos aqui nessa comunidade. Será que o meu Deus é uma confusão geral? Porque às vezes a nossa cabeça é confusa. Nós somos confusos. E nós colocamos tudo na conta de Deus. A Bíblia é muito clara dizendo, Deus não é Deus de confusão. Deus não nos confunde com o ensino. Sabe? E Deus não está metido em confusões. Mas hoje, parece interessante dizer que Deus está por aí fazendo, eu vou usar uma linguagem de certos grupos, não é? Que eu conheço e já convivi muito. Né? É muito comum dizendo, Deus está fazendo um reboliço. Fico imaginando que raio de reboliço é esse que Deus faz. Não, Deus vai lá, faz um reboliço e joga todo mundo para cá, joga todo mundo para lá e para. E aquele povo que cai, meu irmão, sinceramente, se levantasse mais santo, mais comprometido, menos linguarudo, menos fofoqueiro, né? Pagasse o que devesse, o que devia, né? O que deve.
e fizesse as coisas concernentes a ser um bom crente, seria uma benção. Mas tem gente que capota para cá, capota para lá, deita de cá, dorme no espírito, ri no espírito, mas continua a mesma pessoa. Não muda nada. Continua um péssimo marido, continua uma péssima esposa, péssimos pais e péssimos filhos, mas carregam sobre eles o quê? A responsabilidade de refletir a glória do Senhor. Espelhos sujos, espelhos deformados, espelhos que estão passando uma imagem falsa da glória do Senhor. Billy Graham disse assim: ora, avivamento não é descer a rua tocando tambor. Avivamento é subir ao Calvário e chorar aos pés da cruz de Cristo. Isto é avivamento. É quando a gente sobe ao Calvário, se dobra ali, reconhece, se arrepende e faz a nossa vida mudar. Porque nós, senão nós seremos a igreja do Chaves. Sabe? A igreja do Chaves. E agora eu estou me referindo ao outro. Que a primeira coisa que ele faz quando ele chora é entrar no barril. É se esconder. Sabe? É se esconder. Ou nós seremos essa igreja. Irmãos, eles estavam divididos, mas eles estavam associados. Pareceu estranho? Como é que alguém está dividido e está associado? Quem se divide no corpo de Cristo, nas coisas de Cristo, sempre se associa. Com quem ou com o quê? Venha comigo, descubra aqui. 1 Coríntios capítulo 10. Olha que ele está falando com crentes. Então nessa noite Deus também está falando com crentes aqui. E não estou falando para ofendê-los e nem para machucá-los. Mas se eu perguntasse, meu irmão, você é idólatra? O que você me responderia? Você, sentado aí, é idólatra? Acho que vocês não entenderam a pergunta, é assim. Estou perguntando, no amor de Jesus Cristo, você é idólatra? As irmãs aí do coral são idólatras? São? Terezinha tá estranhando a minha pergunta. Ela está me olhando assim. Como? Idólatra eu? Tem 50 anos de PIB, rapaz? Você não era nascido? Vocês são idólatras? Lembra, o texto está falando conosco. Não adianta apontar para ninguém lá fora, não. É aqui, meu irmão. Somos nós aqui. Será que eu sou idólatra? É porque a gente sempre pensa em idolatria, nós apontamos o dedo para quem? Diga aí, mas diga com gosto. Vamos lá. Não disfarce não. Quando a gente pensa em idolatria, a gente sempre pensa nos católicos. Porque só católico é idólatra, correto? Claro que não. Os batistas são idólatras? Achei. Eu não vou falar de mais ninguém não, porque nós somos só batistas. Mas em todos os lugares você vai encontrar crentes idólatras. Se não, vejamos, por que é que o Espírito Santo colocou 1 Coríntios 10, 14 aqui? Aí. Leiam comigo, por favor, para eu ter certeza que na sua Bíblia está escrito o que está escrito na minha.
O Espírito Santo estava mandando essa carta para quem? Para crentes, para uma igreja. E pediu para eles fugirem da... Você está decidindo se você é idólatra ou não. Olha, eu não estou na sua cabeça, mas pense atenção se isso não aconteceu. Quando eu perguntei, você é idólatra, você foi lá na sua casa, mentalmente. Você deu uma passada assim, dizendo, meu Deus, será que tem alguma estátua lá em casa? Aí você procurou até aqueles anjinhos de barro. Porque tem gente que manda quebrar aquilo, viu, meu querido? Sabe? Ah, tem anjinho, não pode ter. Se não pode ter aquele pinguim em cima da geladeira também. Não é? Tira tudo. E tire principalmente aquele quadro do Vitória. E do Bahia também. E deixe de vestir camisa de time. Queima. Não tem coragem, traga aqui na igreja que queimo eu. Bota o fogo. Viu? Também. Você já me viu com camisa do Palmeiras? Aquela lá não precisa nem pedir para queimar, meu irmão. Já que está queimado, já. É natural. Porque senão nós vamos mirar naquilo que não faz diferença nenhuma. Ter bonequinho não nos torna idólatras, irmãos, como arrancá-los de casa não nos torna espirituais. Viu? O que eu estou querendo dizer, o foco é, o que é idolatria afinal? Nós pensamos em idolatria como coisas. E não é isso que é idolatria. Você pode ter 10 camisas do Vitória. Aí é gosto. Pode ter outras 10 do Bahia. É gosto. Se bem que ficam uns irmãos aí no Facebook, é tudo crente. Já viu o crente do Vitória e do Bahia brigar no Facebook? O duro é que eu conheço alguns. Eu já tive vontade de escrever e falar, meu irmão, que é isso? Porque é um ofendendo o outro. É só segunda-feira você entrar lá. Bastar um ganhar e o outro perder, começa. Sardinha. Outro dia eu estava lendo, sardinha. Não sei o quê. Rapaz, aí, até quando ganha, o outro é ruim, é pior do que o dele que perdeu. Eu achei isso incrível. O time adversário ganhou, o dele perdeu, ele diz que o dele é melhor, que o outro não vale nada. Que esperava a próxima rodada que eles iam chorar. Falei, gente, os crentes perderam a noção. É tudo sem juízo, sem noção. Sabe? É crente sem noção. Não é porque torce para esse ou para aquele time. É como se comporta. Mesmo que o outro for melhor, não é. Se ganhou, houve erro. Não vale nada. Mas ele não está ofendendo o time, ele está ofendendo o irmão dele em Cristo, que ele vai ter que conviver no céu a eternidade toda. Mas está achando que torcer para time de futebol é idolatria? Vai em São Paulo e seja corintiano, para você ver o que é. Vai lá ser acordado de madrugada com o pessoal gritando, todo poderoso Timão. Ah, rapaz, não presta não. Falava, ó Senhor, queima Jesus. Mas Jesus nunca queimou. Né? Foi igual os samaritanos, né? Um apóstolo disse, quer que manda descer fogo do céu para queimar todo mundo? Jesus disse, não. Então, quando eu pedia para Jesus queimar os corintianos, ele nunca queimou. Graças a Deus por isso. Viu? Como eu sou? Assim. Pedia de vez em quando para Deus queimar o som deles lá, nunca queimou também. Eu estendi várias vezes minha mão e disse, em nome de Jesus, queima. Nunca queimou, só me deu dor no braço. Nunca aconteceu nada. Porque talvez, da mesma maneira, eu não estivesse no espírito cristão. Sabe? Capítulo 10, versículos 6 e 7. Ora, essas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos o quê? Como eles, não vos torneis, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito,
O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Eu vou repetir, você é idólatra, meu irmão? A resposta é, se você estiver cobiçando, desejando as coisas más, que são abundantes na vida da igreja, da cidade, você é idólatra. Se você está sentadinho aí, mas anda desejando cair nos braços do que existe de mais pervertido nessa cidade, aí você é idólatra. Se você vem para cá, mas também está lá, você é idólatra. Porque você deseja estar no meio de onde o mundo perdido e corrupto está. Você deseja aquelas coisas. Você quer aquilo. Sabe? Principalmente que você já nasceu no Evangelho. Você nasceu numa família cristã, é incrível como as pessoas desejam. Aí sabe o que eu acho incrível? Quando eu conheço quem não nasceu e teve a vida arrebentada no mundo. Quando eles vêm para Cristo, eles desejavam e desejam nunca ter passado por aquela experiência, mas os crentes querem passar. É incrível. É incrível. Desejam mesmo. E tudo que é mal, eles desejam. Só não tem coragem de dizer. Alguns até têm. Disfarçado, mas tem. Mas muitos não têm coragem de admitir. Isso é idolatria. É isso que a Bíblia está dizendo. Não seja como eles. Serviram de exemplo. Agora, se não servir de exemplo, aí você vai ter que passar o que eles passaram. Espero que você esteja preparado. Porque eu te garanto. Isso eu garanto para você. Que o mundo não é esse mar de rosas que pinta. Sabe? O que parece legal hoje, amanhã depois, se torna nebuloso. Eu posso lhes garantir isso, queridos. Lhes garanto. Lhes garanto mesmo. Eles se associaram à idolatria, mais pesado ainda, capítulo 10, verso 8. É incrível como o Espírito Santo precisou dizer para crentes o que está escrito aqui. Irmãos, pense aí. Será que tem crente se prostituindo? Será que tem crente se prostituindo? Porque o Espírito Santo, se usa a palavra dele não volta vazia e nem vem por nada. Olha o que diz capítulo 10, verso 8. Nem sejamos idólatras, nem nos... Como alguns deles, só alguns fizeram. Agora, sabe qual foi o resultado? Leia para mim, por favor. A gente que espantado que morre 10 de uma vez. Sabe quantos morreram naquele dia? Dentro do povo de Deus tinha quantos prostitutos? Quantas pessoas estavam se prostituindo dentro do povo de Deus? 23 mil pessoas. Quantos morreram num dia só? Quantos enterros aconteceram? 23 mil. Talvez tenha sido um dos maiores enterros da história. Por que morreram? Porque estavam se prostituindo? Porque eles estavam se prostituindo no meio do povo de Deus. Eles continuavam caminhando com o povo de Deus, mas continuavam se prostituindo. A igreja dividiu ela mesma, mas se associou com idolatria e prostituição. Isso é muito sério. Tem gente que se prostitui pelo computador, tem gente que se prostitui pela internet. Tem gente que se prostitui fisicamente. Preste atenção, meu querido. Isso é muito sério. Porque isso derruba quem quer que seja. Cai pastor, cai apóstolo, cai apostila, o que tiver para cair, cai. Não fica ninguém de pé. Aquele que se considera o mais espiritual, ele ajoelha diante da prostituição. Prostituição derruba. Não brinque com ela. Sabe o que a Bíblia diz?
que algumas pessoas acham que podem fazer algumas coisas e sempre sair ilesos. Sai uma vez, duas, três. Em algum momento ele cai. A Bíblia diz assim: tomará alguém fogo nas suas roupas e não se queimará? Não brinque com fogo, meu irmão. Queima. Mas às vezes ele queima e deforma. E não há plástica depois que dê jeito. Tem relacionamentos que acabaram de crente com crente. Por causa de prostituição. Sabe? De prostituição. Capítulo 6, verso 18. Versículo final. Aí eu não vou ler mais nada, meu irmão. Fugir do quê? Fugir da igreja. Não é isso? Fugir dos crentes que me visitam. Uma vez eu fugi de um pastor. Foi triste, mas vou admitir, nós fugimos. Mas eu fugi de... É assim, deixa eu contar a história toda. Estava na casa de um dos meus irmãos lá em São Paulo. E visitando ele, a gente estava de saída, quando de repente bateram no portão. Era o pastor dele. E meu irmão morava com meu pai, então são 2 casas e 2 portões. E o pastor batendo no portão de cima. Tina também estava nessa. Ele diz: ó, se o pastor chegar, a gente não sai mais. A gente já sai para comer. Irmãos, nós demos a volta na casa e ficamos assim, atrás da parede, um atrás do outro, em fila, e Tina estava também. E ficamos assim, ó. Aí meu pai atendeu no de cima. Quando o portão abriu, entra, eles entraram, nós saímos por debaixo. Nós fugimos de pastor. Portanto, eu entendo se você fugir de mim, viu, meu irmão? Eu sei que eu vou estar pagando aquilo que eu já fiz no meu passado. Pastor foge de pastor também. Foge. E como foge? Fugir da prostituição. Por quê? Entenda isso. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Só que o problema é que também a palavra prostituição para a gente tem uma conotação que não tem nada a ver com a gente. A gente acha que prostituta é aquela que a gente vê em certos pontos, vestida de determinadas maneiras, fazendo ponto para cliente. A Bíblia não está dizendo que prostituição é isso não, meu irmão. Sabe? O que a Bíblia chama de prostituição? A Bíblia chama de prostituição pessoas sem serem casadas terem relações, pessoas casadas tendo relações com outras pessoas que não suas mulheres e maridos. Isso é prostituição. Isso é bíblico. Bíblico. Fugir da prostituição. Essa carta é para quem mesmo, irmãos? Todos nós. Eu e você. Que o Senhor nos trate onde precisa ser tratado. Sabe por quê? Porque nós queremos ser uma igreja saudável. Sabe? Uma igreja que pode levantar o rosto para a glória de Deus sem precisar das costas. Uma igreja que é aqui e é em casa também. Senão nós seremos lindos espirituais aqui. Mas nas nossas casas seremos agentes de Satanás. Pense nisso. Que você seja uma igreja e parte de uma igreja saudável, tratada pelo Senhor. Vamos orar e o louvor magnífico vai encerrar esse culto. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos confronta, chama a nossa atenção e nos dá um remédio. O remédio que nós devemos fugir, não nos associarmos, seja com a idolatria ou a prostituição,
pela cobiça das coisas que sabemos que são más. Ó Pai, não nos deixa brincar com aquilo que é mal, porque nós sabemos desde o princípio o que o mal pode fazer na vida das pessoas. Chama a nossa atenção, ó Pai, queremos ser uma igreja saudável diante do Senhor. Não que sejamos melhores, pelo contrário, somos piores do que os outros. É por isso que precisamos da Tua graça e misericórdia. Mas precisamos também dar passos firmes em nossas vidas, para que não estejamos como igreja divididos em grupos, mas possamos ser um só corpo, em unidade. Nos dá essa graça, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Vou repetir, porque talvez alguns não tenham...